Olá, alunos, saudações, eu sou o Danilo Duarte, professor de ETEC Rosa Perrone Scavone, e hoje vou administrar a aula Administração da Produção e Operações. Mas o que seria produção? Produção basicamente é a transformação de insumos em artefatos de maior valor. Então, o algodão que se transforma numa camiseta, o petróleo que se transforma numa gasolina, o ferro que se transforma no chassi de um carro. Mas quando a produção surgiu? Ela surgiu há cerca de 10 a 12 mil anos atrás com a agricultura, onde as sementes eram transformadas em plantas. E cerca de 2.500 anos atrás, antes de Cristo, os egípcios já transformavam pedras em pirâmides. Então, a partir desse momento, a produção ela ficou designada aos artesãos, que produziam artefatos em suas casas, posteriormente em oficinas, gerando aí o termo manufatura. O artesão ele basicamente fazia o produto do início ao fim. Porém, em 1968, a produção ela deu um salto com a otimização da máquina a vapor, pelo engenheiro inglês James Watt. Com esse motor a vapor, a indústria ela sofreu aí uma revolução. Então, o motor a vapor foi utilizado nos segmentos de minério, no segmento têxtil e principalmente no segmento de transporte, onde foi criada a primeira locomotiva a vapor. Então, isso daí foi mais ou menos no fim do século XIX. Isso daí permitiu que as primeiras fábricas elas fossem construídas. E com as fábricas construídas, um americano, um engenheiro, Frederick Taylor, ele começou a estudar as fábricas no intuito de transformar a produção o mais eficiente possível. Então, Frederick Taylor, ele verificou se cada funcionário fizesse apenas uma tarefa, se eles fossem designados através das suas aptidões físicas, se eles fossem supervisionados e se eles fossem remunerados de acordo com o volume de trabalho, a produção ela se tornaria muito mais eficiente. Outro ponto importante que Taylor realizou foi o estudo de tempos e movimentos. Então, basicamente, ele estudava os funcionários, pedia para que eles realizassem uma tarefa de diversas maneiras diferentes e ele ficava cronometrando. Então, a maneira que a produção ficasse mais rápido, mais ágil, ele transformava em um padrão e treinava todos os outros funcionários para que realizassem essa tarefa da mesma maneira. Isso daí é muito claro nós verificarmos nos tempos de hoje o McDonald's. Então, o McDonald's é um estudo de tempos e movimentos. Então, quando ele surgiu, qual que era o objetivo? Fornecer o lanche em um minuto. Então, eles fizeram esse estudo de tempos e movimentos e foram capazes de cumprir essa tarefa. Então, surgiu aí o conceito de fast food. Mas voltando aí no começo do século XX, Taylor ele foi considerado o pai da administração científica. Então, todo esse processo que eu relatei para vocês chama-se administração científica. Outro engenheiro americano que aplicou a administração científica na prática foi Henry Ford, com a construção de automóveis. Então, o Henry Ford, baseado nos conceitos da administração científica, criou a primeira linha de montagem de automóveis. Então, basicamente, o chassi do carro ele era colocado no começo de uma esteira e através da aplicação dos conceitos da administração científica, onde cada funcionário é responsável por realizar uma função, o chassi do carro ia andando na esteira, então um funcionário colocava a roda, o outro pintava, o outro cuidava do estofado e isso tornava aí a produção muito mais eficiente e muito mais rápida e diminuía excessivamente os custos. Porém, nem tudo são flores, então a administração científica ela foi criticada por diversos economistas dizendo que a questão do funcionário realizar a mesma atividade todos os dias em sequência e só fazer uma função tornava-se aí o funcionário alienado, desprovido da capacidade de pensar. Então vários seguidores de Karl Marx, por exemplo, falavam que aí os seres humanos foram transformados em máquinas. Essa crítica também é possível verificar no filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos. Porém, tudo ia acontecendo meio que ao mesmo tempo. Então, diante dessas críticas, surgiu aí o psicólogo australiano Elton Mayo, onde ele foi o precursor aí da escola das relações humanas. Então, aí no começo do século XX, ele também começou a verificar a satisfação e a motivação dos funcionários. Então, ele fazia vários testes com os funcionários para verificar quais que eram os ambientes propícios para deixá-los mais motivados e com maior satisfação. Então, o teste mais famoso que ele realizou foi o de Hawthorne,
onde ele verificou que ambientes mais iluminados tornavam a produção mais eficiente, porque deixavam aí os funcionários mais confortáveis. Na França, nessa mesma época também, o engenheiro Henri Fayol, ele começou a estudar os conceitos aí da administração científica, só que ele focou na estrutura das fábricas. Então ele foi o precursor da teoria clássica da administração. Então ele verificou que se a empresa focasse na estrutura, ou seja, definir unidades claras de comando. Então, por exemplo, um funcionário responder apenas a um gerente responder para o diretor, onde quando o funcionário ele conhece a hierarquia da empresa, né, sabe para quem ele responde, a produção acaba ficando mais eficiente. Aquele velho ditado, né? Cachorro com 2 donos ou morre de fome ou morre obeso. Então, o Henri Fayol ele focou nessa parte estrutural da empresa, que nada mais é do que a hierarquia, o organograma e uma unidade única de comando. Então, isso daí também acabou tornando a produção muito mais eficiente. Então aqui nós temos basicamente a administração científica, que é criada aí por Frederick Taylor e disseminada aí pelo Henry Ford, e nós temos aí a teoria clássica da administração, que tem os conceitos básicos das relações humanas de Elton Mayo e de Henry Fayol.